Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a essa aula, que a paz de nosso Deus esteja em teu coração, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, para que esse estudo seja realmente proveitoso para todos nós. Eu me chamo Elber, eu moro aqui na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, sou casado, pai de 4 filhos, sou servidor público federal e sou um apaixonado pela liturgia das horas, algo que eu conheci na minha juventude e que realmente mudou minha vida. Essa alegria de encontrar a liturgia das horas me levou a transcrever os textos para a internet. Há mais de 10 anos nós temos um site na internet que traz o conteúdo da liturgia das horas para todo o público católico interessado. Este que foi o primeiro site a trazer para a internet os textos sagrados da liturgia das horas. A partir daí surgiram também aplicativos e outros que tornam cada vez mais acessíveis essa preciosidade da nossa igreja para todo o público. Recentemente tive a alegria de escrever um pequeno livro sobre a liturgia das horas, por que e como rezar a liturgia das horas, que foi editado pela editora Ave Maria, está à disposição de todos que quiserem. Esse livro fala um pouco da importância e também como usar a liturgia das horas, o breviário, já que muitos leigos têm dificuldade de manusear os livros. E eu tenho a imensa alegria de dizer que faço parte desse grupo de pessoas que tem feito essa redescoberta da tradição da igreja através da liturgia, principalmente da liturgia das horas, algo que é um verdadeiro tesouro da igreja, escondido ainda de boa parte dos católicos. Neste estudo eu gostaria de trazer um pouco da formação histórica do breviário, que é importante para a gente compreender melhor o que ele significa. Que o breviário não foi escrito, não foi composto do dia para a noite, né? Simplesmente vamos fazer um livro de oração, vamos juntar algumas coisas e vamos fazer um livro. Não foi assim. O breviário ele foi construído ao longo dos séculos e ele não é apenas um livro de oração, um simples livro de oração, mas ele representa todo um conceito de oração da nossa igreja. Ele representa uma ideia, toda uma teologia, uma doutrina sobre oração que a igreja desenvolveu ao longo dos séculos a partir, primeiro, do ensinamento do seu mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Entre os conceitos sobre a oração que o breviário nos traz, que o breviário representa, primeiro, o conceito da oração contínua. O breviário ele nos traz essa ideia. A oração católica, a oração cristã, ela não deve ser de vez em quando. Ela não deve ser uma vez no dia, uma vez a cada estação, mas ela deve ser em todo o tempo. Ela deve ser perseverante, vigilante, faça chuva ou faça sol, em qualquer estação do ano, seja de dia, seja de noite, no nascer do sol, no pôr do sol, com o sol a pino, em todos os momentos. A oração ela deve ser constante, ela deve ser perene. Esse é o primeiro grande conceito que o breviário nos traz sobre a oração. O cristão ele deve viver em constante atitude de oração. Ele deve orar em todo o tempo. E a liturgia das horas nos traz esses momentos fortes de oração para que possamos estar conectados a Deus o tempo todo na nossa vida. Outro conceito importante sobre a oração que o breviário nos traz é que a oração ela deve ser universal. Ela não é a oração minha nem sua, mas a oração de todo o povo de Deus. Com isso o breviário nos leva a estar ligados aos nossos irmãos de qualquer parte do orbe, em qualquer parte do mundo. E não só os que estão neste mundo militando aqui, buscando o caminho para o céu, mas aqueles também que já chegaram lá. Os anjos, os santos, todos aqueles que estão na corte celeste, a igreja nos ensina que cantam junto conosco na liturgia das horas. Também aqueles irmãos que estão lá padecendo no purgatório, que precisa das nossas orações. A liturgia das horas, ela liga todo esse povo de Deus, em todos os lugares. Então, quando nós rezamos, nós não rezamos sozinhos, nós rezamos como igreja. É de fato a oração da igreja, porque conecta todo o povo de Deus numa só oração. Daí, a necessidade que a igreja sempre teve de fazer um breviário único, de que o breviário fosse um só, para que toda a igreja rezasse a uma só voz, num só coração, em todo o tempo. Mais um conceito sobre a oração que o breviário nos lembra é o conceito do ritmo pascal. A nossa oração ela deve estar ligada a um ritmo, ao ritmo que a igreja dá ao tempo chamado tempo litúrgico.
Então, toda oração católica, ela não está vinculada a sentimentos pessoais, a necessidades pessoais, mas quem dá o ritmo da nossa oração é o ciclo da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, que nós chamamos o ciclo pascal. Então, ele é recheado de momentos fortes, momentos intensos, outros momentos menos intensos, mais meditativos, reflexivos. Lembramos a história da igreja, a vida dos santos, todos aqueles que fizeram a história, que comporam a nossa história de povo de Deus e também a história da nossa salvação. Então, a nossa oração, a oração cristã, a verdadeira oração, ela é marcada pelo ritmo pascal, pelo ritmo do ano litúrgico que é proposto para nós pela igreja. E por último, e não menos importante, é o conceito da oração centrada na palavra de Deus. A oração cristã ela é centrada na palavra, ela começa na palavra, quando Deus fala conosco, ela gira em torno da palavra e ela enche o coração do orante com a palavra de Deus, para que ele se torne realmente alguém impregnado da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos fala através de sua palavra. Isso é um conceito importantíssimo que o breviário nos traz. A oração, ela começa, ela termina na palavra, ela gira em torno da palavra. A palavra é o centro da oração cristã. E quando eu digo palavra, eu me refiro à palavra em sua plenitude, que é a Sagrada Escritura, que é o ensinamento do magistério da igreja e tudo aquilo que nos foi transmitido pela tradição. Tudo isso a Igreja Católica considera como palavra de Deus. Alguns autores eles dividem o breviário em 3 partes. Primeiro a doxologia, ou seja, o louvor de Deus. Doxologia significa palavras de louvor, o louvor de Deus. É representado ali pelos salmos, pela salmodia, com suas antífonas, esse momento doxológico. Depois a didática, o elemento didático, que é trazido pelas leituras, pelos ensinamentos que nós encontramos no breviário. E por fim as orações, as preces que são feitas pelo povo de Deus no breviário. Então nós temos essa divisão por alguns autores, o fim de louvar a Deus, o fim de ensinar, de instruir, e o fim de pedir a Deus a ajuda necessária para as determinadas contingências da vida. Estou falando sobre a teologia e a espiritualidade do breviário, para os leigos. O que é teologia? Teologia, ela estuda Deus, estuda mais que isso a manifestação de Deus no meio de nós. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa manifestação de Deus no breviário, na liturgia das horas. E espiritualidade é a forma como nós nos relacionamos com Deus. É a maneira particular de nos relacionarmos com Deus. Quando nós falamos de breviário, nós estamos falando da própria espiritualidade católica. A maneira que a igreja de Cristo, ela se relaciona com o seu Deus. Então a espiritualidade do breviário, podemos dizer que é a espiritualidade católica, a própria espiritualidade católica. Então, tratando da teologia, da espiritualidade do breviário, o primeiro ponto e o mais importante é a constante lembrança de Deus, a oração perene, aquela que São Lucas narra no seu evangelho, aquela oração que não desanima, em todo o tempo, constante, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Então esse é o princípio fundamental do breviário, como eu disse antes, aquela atitude de oração todo tempo, todo dia, em toda a vida. A igreja considera a sua oração pública como uma das suas principais funções. É função da igreja rezar em todo o tempo. É função do povo de Deus estar sempre conectado com o seu Deus. Então, a oração pública, a liturgia da igreja, ela é ação sagrada. É ação da igreja, é ação sagrada por excelência. A liturgia da igreja é isso. Ação sagrada por excelência, e que não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. É isso que os documentos da igreja nos dizem. A liturgia das horas, o ofício divino, é a oração da igreja, no seu sentido mais pleno. A oração de toda a igreja, de todo o povo de Deus, que todo o povo de Deus deve fazer parte. É a oração da igreja com Cristo e em Cristo. Então, quando nós rezamos a liturgia das horas, não rezamos em nosso nome. Eu não rezo em meu nome, mas rezamos
em nome da igreja, porque é a oração pública da igreja. A própria instrução geral da liturgia das horas vai dizer que mesmo quando a gente reza sozinho, a portas fechadas da liturgia das horas, nós estamos rezando com a igreja inteira. A oração da comunidade tem uma dignidade especial. Quando 2 ou mais estão reunidos, eu estou reunido no meio deles. E a oração da igreja é a oração do próprio Cristo. Se o corpo ora, obviamente, a cabeça está orando com o corpo. Então, quando nós rezamos a oração pública da igreja, nós estamos rezando como igreja e rezando com o próprio Cristo. É Ele que reza em nós. É Ele que pronuncia as palavras em nós. Por exemplo, nós rezamos o Salmo 15, que diz: não deixastes vosso servo conhecer a corrupção. Nós estamos falando em nome de nós mesmos. Nós estamos falando as palavras do próprio Cristo, rezando com Ele. Ele que é o único que não conheceu a corrupção. Então, a oração da igreja tem esse caráter de rezar com a própria cabeça. Ele, como nosso sacerdote, ora em nós. Ele dirige ao Pai as preces em nosso favor. Ele está conosco sempre quando nós estamos rezando como igreja. Como eu disse, a ordem do Senhor, que a nossa oração seja sem desfalecimento, sem cessar. Os documentos da igreja vão nos dizer que esse preceito da oração ele se cumpre principalmente na liturgia das horas. Na carta aos Hebreus, o texto que é citado na instrução geral da liturgia das horas, diz: por ele, por Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Este preceito é cumprido não apenas com a celebração da Eucaristia, mas também por outras formas, de modo particular com a liturgia das horas. Isso todo católico deveria saber. Nela, na liturgia das horas, Cristo está presente quando a Assembleia está reunida, quando é proclamada a palavra de Deus e quando a igreja ora e salmodia. Isso é muito importante que nós possamos gravar em nosso coração. É isso que a igreja pensa sobre a liturgia das horas. A liturgia das horas é esse lugar de manifestação da presença de Deus no meio de nós. Outro aspecto teológico importante do breviário. A liturgia das horas tem a função de consagrar todo o ciclo a Deus, o ciclo do dia, o ciclo da noite, todo o ciclo diário, consagrar a Deus. Também nos documentos da igreja diz que a liturgia das horas estende durante todo o ciclo do dia os mistérios que nós celebramos na Eucaristia. Ou seja, a liturgia das horas é o prolongamento necessário da celebração da Eucaristia. A Santa Missa não termina com a bênção final. Ela deve se prolongar na nossa vida. Os efeitos da Eucaristia, os efeitos da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão da palavra, da escuta da palavra, ela deve preencher o nosso dia, deve se prolongar durante toda a nossa vida. Então a liturgia das horas, ela ajuda nesse prolongamento, nessa reverberação daquilo que nós vivemos na Eucaristia durante toda a nossa vida. Precisamos nos tornar o pão eucarístico, precisamos nos tornar nós mesmos o pão da palavra, sermos um de fato com Cristo, sermos um de fato com a palavra de Cristo. E isso, para isso nós precisamos rezar. E a liturgia das horas, na sua forma de nos trazer a oração, ela proporciona como nada na igreja essa comunhão com a Eucaristia. Também, pelos documentos da igreja, nós vemos que a liturgia das horas é a melhor preparação para a celebração eucarística. Por quê? Porque a liturgia das horas suscita e nutre da melhor maneira as disposições necessárias para uma frutuosa celebração eucarística. Quais são? A fé, a esperança, a caridade, a devoção, o espírito de sacrifício. Por isso que a liturgia das horas pelo menos deveria ser a principal oração do povo de Deus, que se prepara para celebrar a Eucaristia, e que celebra a Eucaristia e que a continua em sua vida. Outro elemento teológico e espiritual importantíssimo também. Na liturgia das horas opera-se a santificação do homem, através da oração, através da escuta da palavra de Deus. Na liturgia das horas presta-se culto a Deus de forma a estabelecer uma espécie de intercâmbio, um diálogo entre Deus e o homem. Deus fala ao seu povo e o povo responde a Deus com o canto e a oração. Esse diálogo da oração que os documentos da igreja falam
não é apenas um diálogo baseado nos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias decisões, mas é um diálogo baseado principalmente na palavra de Deus, principalmente no tempo litúrgico que nós vivemos, como eu disse, o tempo que dá ritmo à nossa vida de oração. Então, esse diálogo é importantíssimo na nossa vida de oração. Ele não parte simplesmente das nossas próprias decisões. A liturgia das horas nos oferece esse diálogo, nos traz a voz do próprio Deus para que nós possamos responder de volta e estabelecer esse diálogo contínuo de oração com Deus. Aqueles que tomam parte na liturgia das horas podem colher dela abundantíssimos frutos de santificação em virtude da palavra de Deus, que nela ocupa um lugar importantíssimo. Um dos trechos mais bonitos da explicação sobre a liturgia das horas, do que é a liturgia das horas, diz que a liturgia das horas, essa oração, é a voz da própria esposa a falar com o esposo. Quem é a esposa de Cristo? É a sua igreja. É a voz da esposa a falar com o esposo. E também é a oração do próprio Cristo, que unido ao seu corpo eleva ao Pai. Ou seja, Cristo como sumo sacerdote do povo de Deus, ele eleva as suas orações ao Pai. É assim que nós devemos pensar sempre que nós rezamos a liturgia das horas. Não sou eu simplesmente que estou rezando, mas o próprio Cristo que está rezando. É toda a igreja padecente, militante, triunfante que está rezando. É o coro dos anjos do céu que está rezando. É a igreja inteira. Todos os que assim rezam desempenham, por um lado, o ofício da própria igreja e, por outro, participam da excelsa honra da esposa de Cristo, enquanto estão, em nome da igreja, diante do trono de Deus, a cantar os divinos louvores. Outro texto muito bonito que a Instrução Geral do Breviário nos traz, ele diz que, cantando os louvores de Deus nas horas canônicas, a igreja associa-se àquele hino de louvor que por toda a eternidade é cantado nas habitações celestes. Observa que aquilo que a igreja pensa da sua oração não foi algo composto por homens, não é uma simples poesia, mas é algo composto por homens sob a inspiração de Deus. É o canto que é cantado nas habitações celestes, o canto dos anjos, o canto que o próprio Cristo veio nos trazer. É assim, é isso que a igreja pensa da sua oração. É uma oração humana, uma vez que foi escrita por homens, mas é uma oração divina, porque foi trazida das habitações celestes. E por fim, na liturgia das horas, além de louvar a Deus, nós apresentamos a Deus os sentimentos, os pensamentos, os desejos de toda a humanidade, de todas as pessoas, mesmo as pessoas que já morreram. Sempre na liturgia das horas, principalmente nas vésperas, nós lembramos os mortos, rezamos pelos mortos, ou seja, todas as pessoas, todas as necessidades, os governantes, o próprio clero, aqueles que passam necessidade, os pobres. Então a liturgia das horas, a oração da igreja, ele eleva a Deus, não só louvores a Deus, mas também os desejos, os pedidos de todo o povo de Deus. O breviário, como eu falei, resumindo tudo, é um conceito, é mais um conceito de oração do que propriamente um livro. É um livro que traz toda essa ideia, todo esse pensamento da Igreja Católica sobre oração. Quando os cristãos começaram a usar um breviário, usar um livro de oração, por exemplo, no cenáculo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, cada um com um breviário na mão e rezando os salmos. Não era assim, obviamente. A gente sabe que durou muito tempo para que as primeiras impressões, as primeiras cópias dos livros sagrados pudessem ser usados por todos, né? E qual era o modelo de oração? Como os cristãos rezavam? Nós sabemos que os primeiros cristãos eram judeus. Jesus era judeu. Toda a oração, toda a base da nossa oração, ela vem de lá, do judaísmo. A gente vê que Jesus, a palavra diz que ele estava todos os dias no templo. Ele mesmo fala isso no seu depoimento, quando ele está sendo julgado. A gente vê também os apóstolos indo ao templo para rezar. Então, não houve essa desvinculação, esse desligamento da religião judaica por parte nem de Jesus e nem dos apóstolos. A gente vê que mesmo depois de Pentecostes, os apóstolos continuam subindo ao templo para rezar, rezando como judeus,
Os judeus, em algumas partes do Salmo, a gente vê que eles tinham o costume de rezar 7 vezes ao dia, rezar no nascer do sol, rezar no pôr do sol, ou seja, oferecer sacrifício matutino, o sacrifício vespertino, as horas intermédias. Então é um costume judaico. Então, toda a nossa oração católica, né, até hoje, né, a gente fala inicialmente, mas nós herdamos tudo isso e trazemos tudo isso conosco. Bom, e como era a oração dos primeiros cristãos? Nós vemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, que a primeira comunidade cristã mostrava-se assídua ao ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Até hoje a igreja se move por esses 4 momentos, né? A doutrina, o magistério da igreja, a comunhão dos cristãos, a comunhão fraterna, a Eucaristia, que é a fonte, o centro da nossa vida, e as orações. Mas como eram essas orações dos primeiros cristãos? O que eles rezavam lá? Então a gente tem muito pouco escrito do conteúdo específico dessa oração. Mas a gente sabe, por alguns escritores antigos, e também pelo próprio São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, ele nos dá alguns elementos das orações que eram feitas naquele tempo. Primeiro, a gente sabe, pelos escritos de Tertuliano, de São Lucas, que existiam vigílias dominicais. Foi a primeira grande reunião de cristãos para uma oração pública, eram as vigílias, que começava no pôr do sol do sábado. A gente sabe que até hoje a gente tem esse costume na liturgia, o domingo ele começa no pôr do sol do sábado. Então os cristãos eles se reuniam no pôr do sol do sábado e passavam a noite em oração até o domingo de manhã, quando enfim era celebrada a fração do pão, a ceia, a Eucaristia. Então, a primeira grande oração pública do povo de Deus eram as vigílias. E como nós sabemos que os primeiros cristãos, os discípulos, os apóstolos, eles faziam vigílias dominicais para celebrar a ressurreição de Cristo. Um dos exemplos bíblicos que nós temos está lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Nós temos aquela cena, né, aquela passagem que São Paulo ressuscita Eutico, que caiu da janela. Eles estão ali reunidos para o domingo, para a ceia. Lá no versículo 7, São Lucas narra: no primeiro dia da semana, estavam todos nós reunidos para a fração do pão. Ou seja, a fração do pão, a gente sabe que é a Eucaristia, ia ser celebrado no dia de domingo, né? E eles já estavam lá reunidos. O primeiro dia da semana começa no pôr do sol do sábado. Paulo entretinha-se com eles. Estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. Então vejam que eles estavam já reunidos ali, né? Já na noite do sábado, Paulo continuou falando até meia-noite. Então a gente observa que eles já estavam reunidos ali para rezar, para passar a noite em oração, para a fração do pão no dia seguinte. Em outra passagem, quando Pedro é libertado, passagem bem conhecida, Pedro é preso e é libertado por um anjo e sai no meio da noite da cadeia e vai para casa, né, para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Chegando lá, todos estavam lá reunidos naquela noite, era uma noite de sábado para domingo, estavam também reunidos para a oração. Mais tarde, um pouco, nós encontramos nos escritos, né, de Tertuliano, de outros autores, que essa oração ela deixou de ser a noite toda, talvez porque fosse mais difícil se reunir a noite toda. No início, começava de fato a noite, né, a noitinha do sábado e até o domingo. Depois isso mudou e passou a começar na madrugada do sábado para domingo. Tertuliano fala que começava com o cantar do galo e ia até o nascer do sol, e assim, logo depois era celebrada a ceia, a Eucaristia. Nós temos conhecimento de uma carta de Plínio, o jovem. Ele escreve ao imperador Trajano e ele relata ao imperador os costumes dos primeiros cristãos. Ele diz assim: os cristãos têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo
como se este fosse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque ou adultério, nem quebrar sua palavra e nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isso, despedem-se e encontram-se novamente para a refeição. Essa refeição, como nós sabemos, é como eles chamavam a Eucaristia. É a Epístola 96 de Plínio para o imperador Trajano, que nos mostra esse costume das vigílias. Já na época de Plínio, já não era a noite inteira, já começava no meio da madrugada de sábado. E onde os cristãos se reuniam para rezar as vigílias? A gente sabe que não tinha igreja ainda naquela época, os cristãos eram perseguidos. Então, o primeiro lugar de oração eram as casas. O próprio livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer que eles se reuniam nas casas. Nós vemos lá no capítulo 12, quando Pedro volta da prisão, eles estão reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos. Essa casa é a mesma casa que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, é o famoso cenáculo. Então os primeiros cristãos reuniam basicamente nas casas. Passavam a noite, começando no sábado, pôr do sol do sábado, e até no domingo nas casas. Em um certo momento, os cristãos passam a se reunir também, além das casas, nos cemitérios. Não cemitérios como nós conhecemos hoje, mas nas catacumbas. Era o que os historiadores chamam de vigílias cemiteriais. Os cristãos começaram a morrer, os mártires começaram a morrer, e começou ali o culto dos mártires, mostrando que a nossa igreja venera os santos já desde o início, desde os seus primórdios. Então, os cristãos eram convocados para se reunir na tumba dos mártires. Isso era muito comum no início do cristianismo. Ou seja, as catacumbas se tornaram verdadeiros templos, verdadeiras igrejas. Nós podemos dizer que são as primeiras igrejas cristãs, católicas, são as catacumbas, a tumba dos primeiros mártires. Um grande exemplo que nós temos, numa carta dos cristãos de Esmirna, que é do ano 156 d.C., ou seja, é o século II ainda. Os cristãos de Esmirna, eles escrevem uma carta para relatar o martírio de São Policarpo, que é um dos primeiros bispos católicos. São Policarpo foi queimado vivo. E eles escrevem dizendo que a partir daquele dia eles celebrarão o nascimento do mártir Policarpo, velando o seu sepulcro. Ou seja, eles vão começar a se reunir no sepulcro de São Policarpo para celebrar não a sua morte, mas o seu nascimento para Deus. Isso, mais uma vez digo, nós católicos veneramos os grandes homens, as grandes mulheres, desde os primórdios, desde que eles começaram a morrer ali nas primeiras perseguições aos cristãos. São Cipriano, também, que foi um santo, grande mártir da igreja do século III, eles recomendava, ele era bispo de Cartago, ele recomendava ao povo guardar a data da morte dos mártires para poder celebrar o seu aniversário. O breviário, ele traz essa celebração dos santos, é uma parte importante do breviário, como é parte importante da vida de qualquer católico, a celebração dos santos. E o que os primeiros cristãos rezavam nessas vigílias que eles celebravam? A gente não tem muita coisa também sobre isso, mas tem alguns escritos importantes que nos revelam um pouco do conteúdo das vigílias, o conteúdo das primeiras orações dos primeiros cristãos. Um elemento que com certeza constava ali na liturgia dos primeiros cristãos era o salmo. Os salmos, nós sabemos, é a canção por excelência do povo de Israel e por herança também do povo cristão. Então não temos dúvida nenhuma que as vigílias dominicais, as orações públicas da igreja, naquela época, na época dos apóstolos, era baseada no canto dos salmos. Nós vemos isso nos evangelhos. Jesus, ele já rezava os salmos. Nós vemos diversas citações dos evangelhos que Jesus ele cita o salmo. Nós temos um grande exemplo disso na última ceia, que é a principal celebração litúrgica, vamos dizer assim, de Jesus com seus discípulos, a instituição da Eucaristia. E os evangelistas, eles nos mostram, eles nos narram que depois da ceia eles cantaram salmos, e aí depois saíram
o Monte das Oliveiras. Algumas traduções nos dizem que eles cantaram o hino, mas trata-se da mesma coisa. Na verdade, são os Salmos 103 a 118, que, pelo costume já dos judeus daquela época, encerrava a ceia pascal. São chamados Salmos do Halel. Então a gente vê Jesus e os discípulos, eles respeitam esse costume judaico. Lembrando que essa ceia, a última ceia, que Jesus celebrou com seus discípulos, foi no cair da tarde, ou seja, a hora de vésperas. Então Jesus celebrava já as vésperas, ele e seus discípulos cantando os salmos da liturgia judaica. São Paulo, nas suas cartas, lembramos, por exemplo, da carta aos Efésios, da carta aos Colossenses, ele exorta: cantar entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. E na carta a Timóteo, nas duas cartas a Timóteo, São Paulo nos brinda ali com algumas letras de hinos, que é sem dúvida os primeiros hinos cantados pelos cristãos. Então, se a gente pegar ali em todas as cartas, nas duas cartas de São Paulo a Timóteo, no meio das cartas ele coloca ali os trechos dos hinos cantados naquela época, mostrando que essa liturgia, ela já começava a ser organizada, já começava a dar os seus primeiros passos, começava ali delinear o breviário. Obviamente não tinha um livro de oração, mas a sua ideia, o conceito do breviário já estava lançado ali desde os primeiros dias de cristianismo. Também na Apologia de São Justino Marte, ele relata que nas liturgias dos primeiros cristãos eram lidas as cartas dos apóstolos. Enfim, nas celebrações da liturgia já eram lidas naquela época, no final do século I, eram lidas as cartas, uma leitura do Antigo Testamento, as cartas dos apóstolos. Essa estrutura que nós conservamos até hoje na liturgia da palavra da Santa Missa e na liturgia das horas já era usada desde os primeiros cristãos. Tertuliano, em um de seus escritos, ele traz alguma coisa sobre o conteúdo das orações. Ele fala de leituras da Escritura, depois de canto dos salmos, os sermões, ou seja, as pregações, e por fim a litania, as preces. Então era mais ou menos esse o conteúdo: leitura da Escritura, canto dos salmos, os sermões e as preces. São Basílio de Cesareia, no século IV, ele também nos deixou escrito algo importante sobre o roteiro, sobre o conteúdo das orações ali no IV século. Ele escreve assim: entre nós, o povo se levanta durante a noite e vai à casa de oração, louvando a Deus em fadiga, em compaixão e em lágrimas. E depois deste prelúdio de oração, passa para a canção dos salmos. Em primeiro lugar, divide-se em 2 coros, que compartilham reciprocamente os versos do salmo e das antífonas. Já vemos ali uma descrição da salmodia antifônica que nós fazemos até hoje, em 2 coros. Depois todos escutam em silêncio os ensinamentos das Escrituras, as lições das Escrituras, ou a léxio das Escrituras, como era chamado. Segue a canção de um salmo de uma maneira responsorial. Então a gente vê que já existia ali no século IV as 2 maneiras: o salmo antifônico, o salmo responsorial. Um cantor solo o executa, enquanto todos os presentes simplesmente respondem com um simples refrão. Deste modo, depois de ter passado a noite na variedade de salmos, intercaladas por orações, o dia mal amanhece, todos então, com uma só voz unânime, cantam o salmo da confissão. Esse era o roteiro mais ou menos da oração, da vigília ali no século IV, descrito por São Basílio de Cesareia. Além das vigílias que aconteciam ali desde o início, desde a época dos apóstolos, Tertuliano e outros escritores nos trazem também as orações chamadas legítimas. Legítimas vem de lei, de legem. O que são as orações legítimas? São orações obrigatórias do cristão, feitas, a primeira no início do dia, antes de ir para o trabalho, e a outra no final do dia, no ocaso do sol, quando se volta do trabalho, antes de ir dormir. O que são essas orações? São hoje as nossas laudes, as nossas vésperas.
Tertuliano, lá no início do cristianismo, chamava de orações legítimas porque elas eram obrigatórias para todo cristão. Tinha que rezar naqueles momentos. Também nos escritos de Tertuliano e de outros escritores antigos, nós encontramos as chamadas orações apostólicas. Sabe o que são as orações apostólicas? A nossa hora média de hoje. São as orações das 9 horas, a oração do meio-dia e a oração das 15 horas. Por que elas são chamadas horas apostólicas? Porque se referiam a momentos de oração dos apóstolos que nós encontramos narrados nos Atos dos Apóstolos. Então, os Atos dos Apóstolos, em determinado momento, diz que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos à hora terça. Pedro, na casa de Cornélio, subiu ao terraço para orar à hora sexta. E Pedro e João, à hora nona, subiam ao templo para rezar. Por isso, Tertuliano chamava essas orações de orações apostólicas, porque se referiam a momentos específicos, momentos de oração ali dos apóstolos. São essas orações que hoje nós chamamos de hora média, que é a oração durante o dia, hora terça, hora sexta e hora nona. Vê que esse costume já é um costume judeu, os judeus já faziam isso, São Pedro acompanhando, São Pedro e São João, os discípulos, acompanhando esse costume judeu, faziam essas orações. Os cristãos falaram, opa, isso aí é nosso, isso aí é apostólico, isso aí é romano, e vamos manter essa oração, é mantida até hoje. Clemente de Alexandria, também um escritor muito antigo, ele diz que às 3 horas, era preciso rezar às 3 horas durante o dia em honra à Santíssima Trindade. Já Santo Hipólito de Roma e São Cipriano, eles lembram, mandam rezar, lembrando da paixão de Cristo, a crucificação do Senhor, a agonia do Senhor, a morte do Senhor na cruz. No século IV, a igreja deixa de ser perseguida. A gente conhece a história, lembra que o imperador se converteu, o imperador Constantino se tornou católico. E aí cessou a perseguição. Com esse cessar da perseguição, com o fim da perseguição, a consolidação da paz na igreja, a igreja passou a ser a religião oficial e passou a se expandir, já não havia necessidade de se reunir nos cemitérios e nas casas. Passou então a se reunir nos templos e passou a se ter uma maior organização desse culto, dessa oração pública. Nós temos um testemunho importante sobre isso que eu disse, do serviço da oração para o povo de Deus. É um escrito do historiador Sosomeno. Ele diz que o bispo Zenon, bispo de Maiuma ficava ali onde é hoje a faixa de Gaza, na Palestina. Zenon, que morreu com 100 anos, em 380 d.C., ele, enquanto foi bispo, jamais deixou de assistir ao serviço dos salmos pela manhã e pela tarde no templo. Também outro escrito muito importante, chamado Itinerário de Egéria, ou Etéria, ela fez uma viagem ali pelo Oriente Médio, e ela conta, nos seus escritos, ela dá uma descrição das orações, dessas orações legítimas que eram feitas de manhã e no final da tarde, nos templos, nas igrejas. O século IV também ele é marcado pela proliferação da vida monástica. Surgem os grandes ascetas, os grandes homens, os padres do deserto, começando com os eremitas. A gente lembra de Santo Antão, que vendeu tudo e foi para o deserto e viveu a vida da solidão, buscando cumprir a palavra, buscando viver a palavra. Santo Hilário e muitos outros. No ano 317, São Pacômio ele funda o primeiro cenóbio, ou seja, o primeiro monastério da igreja. É o primeiro monastério que a gente tem notícia, foi fundado por São Pacômio em 317, no Egito. Dentro desse ambiente monástico que o breviário realmente cresceu, se desenvolveu, realmente frutificou. E no século V, nós chegamos a São Bento. Século V, século VI, São Bento, sempre que nós falamos de breviário, não podemos esquecer essa figura importantíssima no desenvolvimento da liturgia das horas do breviário, ele que fundou a Ordem de São Bento, e nós devemos muito a São Bento e aos beneditinos. Então, concluindo essa parte da formação do breviário, nós vemos que é um livro de oração, mas que representa todo um conceito de oração da Igreja Católica. Tudo que a Igreja compreende como oração
está resumida no breviário. E é um livro que foi construído ao longo dos séculos, né? Existe no breviário a história viva da igreja, o sentimento vivo da igreja, o sangue dos mártires está no breviário, o pensamento dos grandes pais, dos grandes padres da igreja está no breviário, o próprio pensamento da igreja, o próprio sentimento da igreja está no breviário. Então é isso. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Deus abençoe a cada um e que possa fazer frutificar em sua vida a oração diária, a oração perene da igreja. Um grande abraço.